Olá, meus irmãos, eu lhes convido a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, meus irmãos. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, vamos ler alguns versos das Sagradas Escrituras para nós começarmos o nosso estudo bíblico desta noite. 2 Samuel, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi e apresentou-se ele a Davi e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu bocado bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe os pecados, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e nos dê graça nesse momento para que nós possamos falar apenas a tua palavra, Senhor, e o Senhor nos edifique grandemente na tua verdade, para o nosso bem, para o bem do nosso país. Em nome de Jesus, ilumine a mim e ilumine a todos os ouvintes. Nos guie, na verdade, para a tua glória. E abençoe a tua igreja e abençoe a nossa nação. Que o teu nome seja honrado em Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse estudo bíblico que eu quero trazer, na verdade, é uma espécie de palestra, não é? Onde eu quero abordar algumas questões importantes que eu acredito são urgentes para a vida da igreja cristã no Brasil, para os evangélicos no Brasil, e especialmente para o movimento reformado. Eu tenho observado, eu tenho notado, e digo isso com muita tristeza, que uma espécie de idolatria política tem tomado conta do movimento evangélico e mesmo do movimento reformado. E eu acredito que isso é extremamente pernicioso e extremamente anti-reformado. Na verdade, se trata de uma anti-reforma e que, com certeza, trará consequências danosas para o movimento reformado no Brasil. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso, né? E o meu interesse, irmãos, com esse estudo é exatamente fazer a leitura de alguns textos que eu tenho publicado ao longo já dos últimos meses, né? E especialmente um último texto que eu publiquei anteontem, hoje nós estamos na quinta-feira, publiquei na terça-feira, e esse texto, ele é um texto onde eu faço realmente uma avaliação da situação política, religiosa da nossa nação. Tento fazer isso, né, à luz das Sagradas Escrituras, e outros textos também que eu venho escrevendo e que eu gostaria de ler e comentar nesse estudo, nessa palestra, né? Eu faço isso, meus irmãos, com interesse, com oração, para que o Senhor nos guie e por amor, né, aos meus irmãos, para alertá-los a respeito desse perigo
e não faço isso com o intuito de criar meramente uma polêmica, mas realmente de procurar ajudar a reflexão. Quero dizer que, como eu coloquei inclusive no texto, eu não vou entrar em debate. Todo o meu propósito é passar aquilo que realmente eu entendo que seja verdade. Aqueles que compreenderem, que entenderem à luz das Escrituras, e eu oro para que isso aconteça, a verdade do que vou procurar falar aqui, eu ficarei muito feliz, como eu coloco aqui no texto, mas aqueles que não compreenderem, não entenderem assim, não acreditarem, não aceitarem, eu não posso fazer muita coisa, né? Vou me calar, não tenho interesse nenhum em debater, em ficar argumentando, entrando em debates a respeito desse assunto, não é? Mas é alguma coisa realmente que farei apenas pela necessidade que percebo de nós nos pronunciarmos nesse momento e apresentarmos então os princípios das Escrituras para essa hora. Eu estou fazendo um estudo que eu estou denominando a Igreja e a Nação, onde eu vou delinear, onde eu estou procurando delinear os grandes princípios para uma avaliação dessa situação. Quero dizer inclusive aos irmãos da Congregação Batista, semana que vem nós vamos voltar a esta série, né, de estudos, e onde então eu estou procurando dar os princípios das Escrituras para nós podermos compreender realmente tudo o que está acontecendo. Mas o que eu vou fazer hoje já é uma questão mais direta, já é realmente fazer uma avaliação do problema, apresentar aí as consequências desse problema. Na verdade, o que eu vou falar é a respeito da reação dos evangélicos ao governo federal, ao governo Bolsonaro, na presente pandemia, e mesmo de reformados, essa reação que eu acredito que é extremamente equivocada, danosa, pecaminosa, e que pode trazer consequências para todo o movimento de reforma no Brasil, e que é por isso que eu me sinto realmente na necessidade de tratar, de avaliar este assunto com os meus irmãos, né? Então vamos, irmãos, começar de fato o nosso estudo, depois de termos dado essa breve introdução. Eu começo com este texto porque é um texto extremamente importante que apresenta para nós exatamente os princípios pelos quais todos nós deveríamos nos guiar quando nós pensamos em questões de como os cristãos deveriam reagir diante das autoridades. Primeiro, o cristão deve colocar sempre a sua fidelidade não a uma autoridade, não a um governo, não a uma ideologia política, não a um grupo, não a um partido, ou qualquer que seja a nível meramente humano, seja de pensamentos ou de pessoas, mas ao Senhor Deus. E é exatamente isso que Natan faz. Veja que Natan está falando aqui com um homem importantíssimo na história bíblica, inclusive na história das alianças, um homem que realmente, através do qual o Senhor Deus trouxe Cristo, não é? Mas ele, nem por isso, ele se coloca como se esse homem fosse o padrão, mas ele coloca Deus e a sua palavra e a sua justiça para julgar esse homem. Ele é um profeta do Senhor. Ele exerce, portanto, uma avaliação da situação e traz uma palavra a Davi, exatamente, em primeiro lugar, honrando ao Senhor. Portanto, é em honra a Deus e trazendo a palavra de Deus. Então, Deus sendo glorificado e Deus ali pronunciando através do seu profeta a verdade a respeito do que tinha acontecido com Davi. E o que Davi tinha feito? Davi tinha pecado contra Deus. Portanto, nós temos aqui que a reação do profeta foi honrar a Deus, trazendo a palavra de Deus sobre o pecado de Davi. Ou seja, Davi estava abaixo de Deus e sempre Deus e a sua palavra que deveria ali estar acima, e tudo deveria ser avaliado pela palavra de Deus. Esses são os princípios que nós deveríamos sempre agir. E aqui Davi então fala do assassinato Natan fala do assassinato que Davi cometeu e de que ele manipulou toda aquela situação pelo poder político que ele tinha. Ele tinha instrumentos em suas mãos, como o rei que ele era, para matar um homem inocente, no caso aqui Urias, porque ele queria ficar com a mulher dele, porque a mulher dele estava grávida, porque ele queria também cobrir o seu pecado, ficar com a mulher dele e assim por diante. E foi exatamente isso que Davi fez, usando instrumentos que ele tinha.
Natã não respeita Davi acima de Deus. Natã não tenta desculpar esse ato de Davi, porque é Davi, não é? Mas Natã, honrando a Deus, leva a palavra de Deus e julga e avalia toda aquela situação pela verdade da palavra de Deus e denuncia o pecado de Davi. Natã não é conivente. Natã não se submete mesmo a Davi. Nós não estamos falando de uma pessoa sem importância na história da revelação. Nós estamos falando de Davi. Mesmo diante de Davi, Natã apresenta a verdade e o denuncia. Ele manipulou, ele adulterou, ele moveu ali a sua mão através das suas artimanhas. Ele era um estrategista e do seu poder político que ele tinha naquele momento, e ele acabou assassinando aquele homem, um homem inocente. E Natã não deixa isso como se não fosse nada, mas ele avalia essa realidade pela palavra de Deus em honra e glória a Deus. É assim que a igreja deve reagir sempre, assim deveria ser sempre. Eu quero dizer aos irmãos que a reação dos evangélicos em geral, evidentemente não são todos, né? Mas podemos dizer pelo menos uma grande parte dos evangélicos, né? E digo isso de maneira muito triste, irmãos, mesmo de reformados, mesmo na linha reformada, foi de exatamente o oposto isso que Natã está fazendo aqui em relação ao presidente Bolsonaro, em relação ao governo federal. Mas agindo em oposto a isso, Deus não está sendo honrado, Deus não está sendo ouvido, a palavra dele não está sendo levada em consideração, mas se está pensando exatamente numa certa, e eu tenho procurado denominar isso, numa espécie de bolha de pensamento, em que nós poderíamos, fazendo um paralelo aqui, era como se Natã colocasse, bom, mas é Davi. E se nessa bolha de pensamento Natã reagisse, Natã tomasse isso como, vamos dizer assim, o seu princípio de ação, a base da sua ação, Natã não falaria com Davi. Natã não honraria a Deus. Mas Natã não está nessa bolha. Não importa que seja Davi, não importa quem seja. O importante é Deus, o importante é a sua palavra. Se nós formos observar toda a história da revelação e toda a história das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as ações dos profetas, as ações dos apóstolos, as ações de Cristo, todos eles agiram nunca presos a uma bolha idolátrica aos homens ou de submissão a um personagem, a uma autoridade, quem quer que seja, mas sempre em honra e glória ao Senhor. Essa é a posição da igreja. A igreja, ela está presa, absolutamente presa ao Senhor Deus Todo-Poderoso e não a homens. O compromisso da igreja não é com homens, o compromisso da igreja é com o Senhor Jesus Cristo e ponto final. E é essa autoridade que ela segue, e é essa autoridade que ela honra. Todas as outras autoridades, conforme nós formos pegar Romanos capítulo 13, são honradas pela igreja, são honradas por questão de consciência, conforme Romanos capítulo 13, por causa do Senhor. Portanto, se falharem no aspecto de como falhou Davi aqui, de matar pessoas, de provocar a morte de pessoas e de cometer adultério, enfim, de quebrar a santa lei de Deus, todos os profetas do Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, você vai ver isso em Cristo, você vai ver isso nos apóstolos, eles não estavam submissos a uma autoridade que falhasse aqui. Portanto, os apóstolos vão dizer em Atos dos Apóstolos, né? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Me digam, o que importa, agradar a vocês ou a Deus? Eles perguntam às autoridades, né? Eles dizem às autoridades, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Esse foi sempre o princípio, e esse é o sempre princípio de quando a igreja age corretamente. Se nós formos estudar também a história da igreja, todas as vezes que a igreja agiu como sal, como luz, não foi se submetendo a governantes, não foi se colocando dentro de uma bolha de idolatria a quem quer que seja, mas foi sempre julgando e analisando todas as circunstâncias, todas as autoridades, pela luz de Deus, em honra ao Senhor, pela palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante disso, meus irmãos, eu quero ler o nosso texto principal e alguns outros textos para comentar aqui com os meus irmãos. Um texto que eu publiquei nesses
últimos dias, meus irmãos, foi um texto exatamente que eu procurei fazer uma avaliação desta circunstância que está acontecendo em nosso país. Uma triste situação diante de tudo isso que está acontecendo. Eu vou passar a ler esse texto e aqui e ali talvez eu leia outros pequenos textos que estão relacionados com esse para a nossa consideração. Diz aqui o texto. Então, é o texto que eu coloquei e publiquei anteontem com o título A Contaminação do Presidente, o massacre do povo imposto pelos governantes e a cegueira evangélica. Oremos. Na verdade, é um chamado, esse texto é um chamado à oração. Tanto pela cura do presidente, que se contaminou esses dias com Covid e ficou doente de Covid, né? E também por essas outras situações que eu chamo realmente os meus irmãos à oração. Sabemos que o presidente Bolsonaro, vou passar a ler agora. Sabemos que o presidente Bolsonaro está com Covid, Deus tenha misericórdia dele. Oremos para que o Senhor o cure, que o Senhor seja-lhe gracioso. Oremos também para que o Senhor lhe conceda prudência em sua administração em meio a esta crise, por nosso povo tão duramente massacrado por seus governantes, e para que os evangélicos sejam curados da cegueira mental. Então, aqui são os objetivos realmente que eu coloco no texto para que nós estejamos em oração. E eu continuo assim. Já tenho conversado há tempos com alguns amigos sobre a minha discordância e tristeza com o procedimento do presidente. Seu negacionismo científico, sua irresponsabilidade ante a pandemia, incentivando aglomerações, boicotando em palavras e atos as necessárias medidas sanitárias, suas atitudes de guerra contra os outros poderes em várias circunstâncias, quando deveria pacificar a nação, quando deveriam todos estar unidos, lutando contra a pandemia e a crise econômica, são todas atitudes muito incompatíveis com o chefe de Estado em meio à gravíssima crise sanitária, o que obviamente contribui para o caos e milhares de mortes. Além disso, vemos investigações se aproximarem dele e de seus familiares, investigações sobre indícios de graves crimes, que terrível é tudo isso. Bom, meus irmãos, eu coloco aqui algumas situações bastante problemáticas do governo Bolsonaro, que se manifestou exatamente nesta pandemia, né? Em primeiro lugar, vamos dizer assim, a sua reação diante da pandemia foi extremamente inadequada. Isso aí, se nós formos observar para todas as autoridades no mundo, meus irmãos, o posicionamento do nosso presidente foi absolutamente incompatível, inadequado com a gravidade desta pandemia. E se nós formos observar a reação das autoridades dos outros países, das grandes nações, pelo menos das principais nações do mundo, até onde nós podemos observar, em comparação à reação de nosso presidente, podemos então chegar a uma conclusão, por essa comparação só e pela própria natureza das suas ações, que isso é completamente inadequado com o posicionamento de um chefe de Estado diante de uma situação tão grave como essa que nós temos passado nos últimos meses. Aqui eu cito, né, esse procedimento inadequado. Seu negacionismo científico, nós observamos que o presidente da República, desde o início, tratou a questão da pandemia sem ouvir os dados da ciência, sempre se posicionando no negacionismo da gravidade da enfermidade, e mesmo até hoje, né, as suas atitudes são desse negacionismo científico, quando as autoridades sanitárias, quando as autoridades na ciência, elas alertam a respeito da gravidade do assunto, sempre o nosso presidente tem se posicionado em um negacionismo. Vemos isso inclusive na questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, na sua defesa deste tratamento, indo contrário ao posicionamento, enfim, dos especialistas na área. Então, isso é só um exemplo. Nós temos observado, então, esse negacionismo, tanto da gravidade, como também abordando um tipo de tratamento que, enfim, não tem comprovação de fato da sua utilidade, e isso é extremamente danoso.
Outro problema, sua irresponsabilidade ante a pandemia, incentivando aglomerações, boicotando em palavras e atos as necessárias medidas sanitárias. Então também isso, de maneira muito irresponsável, incentivando aglomerações. Quantas vezes nós vimos o presidente da República incentivando, apoiando aquelas pessoas ali que se reunirem em torno ali em Brasília, não é? Multidões, mesmo que sejam pequenas multidões, mas aglomerações ali se juntando no tempo de doença. Isso é completamente absurdo, meus irmãos. A proximidade, uma pessoa ali podendo contaminar a outra, e simplesmente o presidente incentivando esse tipo de coisa, também boicotando em palavras e atos as necessárias medidas sanitárias. Quantas vezes nós vimos o presidente cumprimentar pessoas, se envolver ali em contato físico com as pessoas, não usar máscara, enfim, boicotar qualquer medida necessária a distanciamento social e assim por diante, tanto falando como agindo, boicotando essas medidas necessárias, medidas sanitárias. Uma outra coisa, sua atitude de guerra contra os outros poderes em várias circunstâncias. Então, uma atitude sempre de colocando ali a questão de atacar os outros poderes, Supremo, o Legislativo, e nunca chamar de fato para uma conciliação, né? Pelo menos ali em vários momentos manifestou essa atitude de guerra. Isso foi extremamente danoso, porque isso, irmãos, todos deveriam se pacificar a nação quando, diante de uma situação gravíssima, diante da crise econômica aí que essa situação também traz. Então, era o momento do senhor presidente da República liderar a pacificação, liderar a unidade em torno das autoridades públicas, das autoridades na ciência, para que, tanto na parte biológica, na parte sanitária, como na parte econômica, para que nós pudéssemos sair dessa crise. E o senhor presidente da República sempre ali se posicionando de uma maneira a atacar e guerrear contra os outros poderes. Isso não é papel de um líder. São todas atitudes, irmãos, e eu coloco aqui, por exemplo, toda essa questão da crise econômica, um pequeno texto que eu coloco assim, no meio da pandemia gravíssima, que já matou milhares, e deixa um pequenino texto que eu publiquei também nesse período, e deixa rastro de miséria. Não há lado certo ou errado na radical polarização política. Ambos os lados estão errados, contribuindo para o caos, multiplicando as mortes. O certo seria pacificar a nação para o enfrentamento da crise sanitária e sua consequente crise econômica. Deveríamos ter pacificado. Evidentemente, não foi somente o presidente que errou, né, em muitos aspectos, também os outros erraram. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que aqui está mais uma atitude absolutamente incompatível com um chefe de Estado em meio a uma situação tão grave como essa. Então, o seu negacionismo científico, o seu boicote às medidas necessárias em palavras e atos, a sua... podemos também colocar aqui o que aconteceu muitas vezes falando da questão econômica em detrimento da questão sanitária. Isso também foi um problema seríssimo em toda essa situação, porque, por exemplo, se nós pegarmos o Salmo 104, meus irmãos, o Salmo 104 coloca as duas coisas, a questão ali da vida e da economia, vamos dizer assim, de como Deus dá o trabalho. Então essas coisas, elas todas promovem a vida, e os chefes de Estado, os governadores, as autoridades, eles tinham que pensar evidentemente nas duas coisas, mas é necessário tratar da questão da pandemia. A pandemia é grave, né? Então, nenhuma coisa em detrimento da outra, né? Então, como todas as nações estão agindo, elas estão pensando nas duas coisas, mas é claro que há um momento do primeiro uma coisa, depois outra. É um momento de nós primeiro tratarmos da questão da pandemia, de que foi necessário, sim, todas as nações fizeram isso, um isolamento, um certo isolamento social, todas as nações, né? Enfim,
tiveram que tomar esse procedimento, um isolamento social, um afastamento das pessoas. Isso gera crise econômica, sim, mas isso não é culpa de ninguém, isso é culpa da própria circunstância em que isso se fez necessário, né? Então foi outro problema também dessa retórica, desse discurso de que simplesmente vamos ter que salvar a economia. Mas como vamos salvar a economia? Matando pessoas. Isso não tem sentido. Então a questão é que nós precisamos, e todas as nações fizeram assim, elas entenderam e foram forçadas a isso, ainda que com muita perdas para a sua economia. Quem é que quer perder na economia? Qual é a nação do mundo que gostaria de passar por isso? Mas devido a essa situação, todos tiveram que passar por isso. Todos tiveram que fazer isso, fechar lojas, fechar tudo, fazer isolamento social. Isso são coisas que absolutamente se tornaram necessárias para a situação, para a circunstância grave. Claro que isso traz crise econômica, mas então vamos tratar também da crise econômica, mas não pode se pensar apenas na economia, como infelizmente o presidente optou e não deu valor real à questão da crise sanitária, da doença. E o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Todas essas são atitudes incompatíveis com o chefe de Estado em meio à gravíssima crise sanitária, o que obviamente contribuiu para o caos e milhares de mortes. Nós temos uma relação direta entre essas ações do chefe de Estado, ações que não foram compatíveis, quando ele se posiciona negativamente com relação à ciência, quando ele boicota as medidas sanitárias, quando ele não procura pacificar a nação. Evidentemente que isso tem uma relação direta, sendo a principal autoridade da nação, isso tem uma relação direta, consequente com a pandemia. O que aconteceu, meus irmãos? Há uma questão aqui. As pessoas, elas se espelham no seu líder, elas se espelham no seu presidente. Isso tem uma relação direta. Negar isso é negar o óbvio. Então, a irresponsabilidade de uma autoridade, se você colocar um pai, a mãe, um governador, um prefeito, enfim, um líder qualquer, a responsabilidade dele é o líder que põe os limites, é o líder que direciona. A irresponsabilidade dele trará irresponsabilidade na população, e foi exatamente o que aconteceu. O que nós vimos? Esse pensamento irresponsável e essa falta de direcionamento. Ninguém soube o que fazer, na verdade. Nós estamos passando esse período dessa gravíssima pandemia, sem uma ordem, sem uma direção, sem um plano efetivo, né? Cada governador aí fazendo do seu jeito, no final das contas, tentando fazer as coisas, e num exemplo de responsabilidade passando para o povo, em que o presidente sempre está passando a mensagem. Essa mensagem não é tão grave assim, não é tão grave assim, não é tão grave assim. O que isso vai passar, meus irmãos, para a mente da população? Irresponsabilidade. Como a população vai reagir diante disso de forma irresponsável? É claro que isso tem uma relação direta, todas essas atitudes, seu negacionismo, seu boicote, boicotando as ações sanitárias. Se o líder boicota, o que a população vai fazer? Qual é a relação direta? É uma relação direta de mau exemplo. Entende o que eu estou falando? Não procurando pacificar. Nós estamos vivendo um clima de guerra, de ódio, de polarização terrível política, e em grande parte é responsabilidade do senhor presidente da República. No meio de uma pandemia, quando todos deveriam se unir, se juntar, para então enfrentarmos o inimigo comum, que é a pandemia, que é a crise econômica correspondente. Olha, meus irmãos, tudo isso, obviamente, tem uma relação direta com as milhares e milhares de mortes. Hoje já está indo para 70 mil mortes. 70 mil mortes. Além disso, e esse é um ponto a acrescentar, eu continuo no texto, vemos investigações se aproximarem do senhor presidente, de seus familiares, investigações sobre indícios de graves crimes. Que terrível tudo isso. A coisa está sendo investigada, as denúncias, né, as investigações tratam, vamos dizer assim, de crimes seríssimos, né?
E a coisa é muito complicada, meus irmãos, muito complicada. Uma autoridade maior da nossa nação. É isso que nós estamos vendo por parte do governo federal. Todas essas coisas. Irmãos, a primeira parte quebra o princípio do quê? Quebra o 6º mandamento: não matarás. Matar pessoas envolve muito mais do que uma ação direta, mas a negligência, o negacionismo, tudo isso aqui produziu milhares de mortes. Isso aqui é tão óbvio, é tão evidente. A responsabilidade maior das autoridades públicas, como eu vou falar aqui mais adiante, não é só a responsabilidade do senhor presidente, os outros também têm grande responsabilidade disso. Na verdade, o meu texto está colocando exatamente isso. Massacre do povo imposto pelos governantes, porque, na verdade, todos têm agido de maneira insensata, perversa, produzindo, então, essas mortes que estão aí. Que terrível é tudo isso. Por outro lado, temos também investigações de indícios de corrupção por parte dos governadores em meio à pandemia, né? Estamos vendo aí a Polícia Federal bater na porta de governadores, investigações, corrupção para compra de, enfim, respiradores, todas essas coisas aí nós estamos ouvindo falar em meio a uma pandemia, meus irmãos. Imagine isso. Em que, se confirmando, significará que se aproveitam da doença e morte da população para roubar. Que terrível é tudo isso. Isso é absolutamente terrível. Agora, quando olhamos para esse quadro gravíssimo, qual é a consequência disso, irmãos? Então, nós temos um presidente negando, nós temos um presidente boicotando as medidas necessárias, nós temos um presidente, enfim, que não consegue pacificar a nação, mas em vários momentos atacando os poderes. Nós temos essa polarização política, esse ódio e essa guerra política acontecendo em nossa nação. Nós temos governadores, indícios de que governadores estão aí operando a corrupção em meio a essa pandemia, ou seja, faltou, se confirmando, né, a realidade desses fatos. Bom, estão sendo investigados todos esses fatos. Qual a consequência disso? Quando olhamos para esse gravíssimo quadro, né, das autoridades agindo dessa maneira, tanto a nível federal como a nível estadual, qual é a consequência disso? Quando olhamos para esse gravíssimo quadro, horrorizados podemos constatar ao longo dos últimos meses o povo agindo irresponsavelmente conforme o seu presidente, aquela questão do exemplo. Então nós observamos o quê? Assim como houve um negacionismo lá da maior autoridade da República, nós começamos a observar as pessoas também começando a agir de forma irresponsável, né? A mensagem que passa, e também as narrativas, e houve tanta coisa absurda, meus irmãos, passando para as pessoas que não era assim, enfim, tudo é mentira, tudo é uma conspiração, tudo é mentira. E isso foi passando, então, uma irresponsabilidade para o povo agindo irresponsavelmente conforme o seu presidente, né? E o mau exemplo dele, se contaminando e contaminando outros que tentaram ser mais cautelosos. Então, o que aconteceu então? O que é a coisa consequente? Então, se age responsavelmente, se não se toma certos cuidados, houve muita contaminação, com certeza por causa disso. Muita gente morreu por causa dessa irresponsabilidade da população. E seguindo o mau exemplo, né? E contaminando inclusive outros que tentaram ser mais cautelosos. É isso que nós podemos ver, e notícias chegaram a nós de casos assim. Não um caso ou dois, mas vários casos, várias situações de pessoas que agiram irresponsavelmente e que morreram, meus irmãos. Vemos o povo procurar os hospitais lotados e muitos morrendo sem o devido atendimento. Isso aconteceu em Belém. Isso aconteceu em várias partes do país. Já temos hoje milhares de mortes. Que massacre imposto por governante perverso. Esse é o resultado da ação ineficiente do governo federal, da ação se confirmando, né? Da ação também, em muito sentido, também ineficiente dos governos estaduais.
mortes, mortes e mortes. Agora vem a crise econômica consequente, não é? Então, a pandemia passa e vem o rastro da crise econômica e nada vemos de ações concretas, efetivas por parte dos mesmos governantes em geral. O vemos muito mais preocupados com as suas carreiras políticas, a manutenção do poder, as próximas eleições, e o povo segue sendo massacrado por seus governantes perversos. É isso que nós estamos vendo. Qual é a discussão realmente, vamos dizer assim, promissora, reflexiva a respeito dessas grandes questões econômicas que a pandemia está trazendo, irmãos? Não vemos isso. Portanto, a irresponsabilidade das nossas autoridades é enorme, tanto na questão sanitária como na questão da própria crise econômica. Vemos muito, sim, a questão da preocupação com o poder, a preocupação com as próximas eleições, enfim, irmãos, essa é a política brasileira na sua corrupção. Se uma coisa que se mostrou nessa pandemia foi a face terrível da política brasileira. E o povo segue sendo massacrado, tanto pela pandemia como pela consequente crise econômica, pessoas passando fome, pessoas em sua dificuldade, em sua luta, e assim o povo segue massacrado. Mas vem o meu próximo parágrafo, irmãos, e eu digo isso com muita tristeza, porque foi isso que nós vimos. Diante desta terrível realidade impressionante e muito triste, observamos a cegueira de muitos evangélicos. Estes se fecharam no que eu chamarei de uma bolha bolsonarista, tendo votado no presidente. O que seria então essa bolha bolsonarista? Que eu disse para os irmãos, é uma bolha de pensamento que se submete a uma autoridade, que não foi o que Natan fez, lembra que eu falei no início. Tendo votado no presidente pelo antipetismo, pelas causas conservadoras, não enxergam nada além deste voto original, julgam tudo por isso, justificam, racionalizam todas as ações irresponsáveis e danosas de Bolsonaro, considerando sempre um perseguido por esquerdistas, por comunistas, que estão nos governos, no legislativo, no poder judiciário, também na imprensa, né? Nesta bolha de pensamento, eles justificam sempre o presidente, fecham os olhos para suas práticas danosas, para as investigações de indícios de crimes, sempre explicando tudo por uma conspiração esquerdista comunista. Então, é isso que aconteceu no meio evangélico. Eu gostaria então de falar de que posso chamar também de bolsonarismo, ou dessa bolha bolsonarista de pensamento, não é? Raciocina assim, bom, nós votamos num presidente conservador, no presidente muito ao contrário, né? No presidente contra o aborto, num presidente contra o casamento homossexual, num presidente que temos valores em prol da família, em prol da vida e tudo. Um presidente liberal, né, vamos dizer assim, né? Na economia, alguma coisa assim. Então, essas pessoas, elas raciocinam e dizem assim, bom, nós votamos. Também na questão do antipetismo, como eu coloco aqui, muitas pessoas votaram em presidente Bolsonaro por causa do antipetismo, porque contra a corrupção e assim por diante, cansados de toda aquela coisa de corrupção e também dos valores defendidos pelos petistas, progressistas, esquerdistas e assim por diante. Então as pessoas votaram e criou-se então essa bolha, né? Não todos os evangélicos estão assim, mas muitos. Bom, esse é o presidente. Irmãos, Natan não agiu assim. Não importa o homem, não importa o valor de um homem que você dá a ele, a questão é o que esse homem está fazendo, o que esse homem está praticando hoje, o que Davi fez naquele momento. Não importa que fosse Davi. Mas se você se fecha numa bolha dessa, você não consegue mais raciocinar fora da bolha, e o próximo passo será justificar. É como se Natan justificasse o que Davi fez, porque era Davi, o escolhido de Deus, o homem chamado por Deus, tirado do meio das ovelhas, escolhido por Deus, e como se isso justificasse a ação de Davi, fechasse os olhos de Natan para que Davi tinha feito. Natan não fez assim, nós não podemos fazer assim. Se nós agirmos nessa bolha, nós não faremos justiça. Não importa que tenhamos dado um voto ao presidente da República, e eu quero dizer também aqui, né, esse ponto muito importante, não importa que se tenha dado um voto ao presidente da República,
por causa de valores conservadores ou contra o antipetismo. A questão é, o que ele está fazendo hoje? Nós não podemos apoiar todas as ações de um presidente da República por causa de um voto original. E nós não podemos justificar isso dentro dessa bolha com uma suposta conspiração comunista, ou seja, tudo se raciocina da seguinte maneira: todos os contrários a Bolsonaro passam a ser comunistas, passam a ser participantes de uma conspiração comunista. Então, se um juiz se voltar contra o presidente da República em alguma investigação, participa dessa conspiração comunista. Se o Poder Legislativo, em algum sentido, se volta contra o presidente, participa dessa bolha comunista, conspiração comunista. Se, enfim, a imprensa denuncia algum ato ou critica algum ato, participa dessa conspiração comunista. Se qualquer pessoa do meio da internet ou outra pessoa qualquer critica alguma coisa ou não apoia algum posicionamento do senhor presidente da República, participa dessa conspiração comunista. Então, o raciocínio é esse. É uma bolha de pensamento e que não se consegue pensar fora dessa bolha. Irmãos, isso é absurdo, isso é completamente falho. E nesse raciocínio, Natan não agiu. Como é que nós nos livramos disso? Pela palavra. Nosso raciocínio tem que ser na palavra e pela palavra, em honra a Deus. Aí nós não estamos presos em bolha nenhuma, mas se nós nos prendermos a uma bolha, nós faremos de pensamento como esse, nós faremos isso. E sabe como é que chama isso? Idolatria política. Na verdade, o que aconteceu com os evangélicos, e infelizmente vimos isso, temos visto isso mesmo no meio reformado, é idolatria política. Quando você coloca um Davi acima da palavra de Deus. Natan não fez isso. Quando você coloca um líder e segue um populismo e segue uma idolatria política, você capitulou, você não está mais agindo como cristão, você não está mais agindo como alguém que está realmente avaliando e vendo as coisas, mas você agora vai sempre enxergar tudo naquela perspectiva, portanto não vai enxergar a realidade, porque você sai da palavra de Deus e você está agora honrando mais a pessoa do que a Deus, honrando mais a ideologia do que a Deus, honrando mais o seu voto do que a Deus, honrando mais um posicionamento político do que a Deus. E você então está idolatrando político, está idolatrando ideologia, está idolatrando seu próprio voto, está idolatrando a você mesmo e não honrando ao Senhor. E aí você não consegue mais avaliar absolutamente nada do que está acontecendo diante dos seus olhos. Você vai justificar tudo. Você vai justificar o negacionismo científico do presidente, você vai justificar a sua irresponsabilidade boicotando as ações necessárias sanitárias necessárias, você vai justificar os ataques que o presidente faz aos outros poderes, sempre como ele é um perseguido e sempre é uma conspiração comunista. Isso, irmãos, é uma alucinação que a idolatria produz dentro dessa bolha. Natan, se caísse nisso, ele não conseguiria dizer para Davi: tu és o homem, tu fizeste isso, tu pecaste. A igreja não pode se posicionar assim. Irmãos, igreja de Cristo não é isso. E eu coloco aqui, é uma posição absolutamente acrítica, ingênua, tornando manipuláveis por qualquer narrativa ilusória. Nós vemos as mais absurdas narrativas, como alguns têm dito, né? Contorcionismo, sabe? Enfim, ginástica, essa expressão, né, que muitos têm usado, ginástica mental para explicar absurdos. Então, se explica certas posições, certas atitudes da autoridade, os indícios de crimes, os que fazem acusações passam a ser inimigos públicos, os indícios de crimes passam a ser justificados e ninguém quer falar sobre isso. Que cristianismo é esse? Que posicionamento cristão é esse? Isso não é cristão. Isso não é conforme Natan, isso não é conforme os apóstolos, isso não é conforme os profetas do Antigo Testamento, não é conforme Cristo, não é conforme os apóstolos, não é conforme os reformados, não é conforme a história do movimento puritano, dos piedosos, não é conforme, por exemplo, Agostinho, que lutou contra os problemas do seu tempo. Enfim, se nós formos buscar na Bíblia e na história da igreja, não é conforme aquilo que realmente nós temos de um procedimento cristão que
não aceita injustiça, não escolhe lado. Mas nessa bolha se cria um posicionamento acrítico, ou seja, eu não critico mais, ingênuo e manipulado por narrativas absurdas. Então a pessoa é levada por qualquer ginástica mental e vai sendo iludido. É incrível a alucinação em que nós fomos caindo, em que muitas pessoas foram caindo. Tudo é perseguição comunista, tem sempre uma razão ali, não é aquilo que está ali na frente dos seus olhos, tem sempre uma explicação. Assim, nunca os vemos, esses que caíram nessa bolha, denunciar o governo federal. Sempre denunciam governadores, sempre denunciam deputados, sempre denunciam juízes, sempre denunciam a imprensa ou qualquer pessoa que discorde. Essas pessoas são comunistas. E essas pessoas estão erradas, todos estão errados, mas aqueles que eles elegeram como o seu ídolo, o seu Davi, não erra. Natan não fez isso. Há graves problemas nos governos legislativo, no judiciário e na imprensa? Há graves problemas? Sim. Eu acabei de citar, estão sendo investigados aí, né? Temos que apoiar todas as investigações e não devemos justificar nenhum ato criminoso de quem quer que seja. Há problemas na imprensa? A imprensa tem a sua ideologia? Sim. Há problema no judiciário? Sim. Há problema no legislativo? Sim. Mas há também problema no governo federal. É óbvio que quando o presidente opera um negacionismo científico, quando o presidente boicota medidas sanitárias, quando o presidente não procura pacificar a nação, mas incentiva a guerra. E além do mais, há investigações sobre, como eu coloco aqui, a respeito de indícios de graves crimes que envolvem familiares do presidente, o próprio presidente. E nós não vamos querer que isso seja investigado? Nós não vamos querer que seja feita justiça, porque é em quem votamos, em quem apoia os nossos valores conservadores. Isso é injustiça, meus irmãos. É só olhar um lado, não olhar o outro. É só querer justiça para um lado e não para o outro. Isso é idolatria política. Aliás, eu coloquei aqui alguns indícios no outro texto que eu gostaria de ler rapidamente com vocês, da idolatria política, que eu gostaria de ler para os irmãos aqui rapidamente. Aqui o texto. Sinais da idolatria política, que eu publiquei há algum tempo também, que eu coloco assim, não é? Quando um governante, vamos ver alguns sinais de que se está caindo na idolatria política. Quando o governante é posto acima de Deus, isso ocorre no momento em que os princípios da justiça e das escrituras não são mais aplicados ao caráter do político em honra ao Senhor, mas nega-se, justifica-se, racionaliza-se todos os seus evidentes atos injustos ou indícios de tais atos. Então, dentro de uma bolha bolsonarista, as pessoas não querem nem mesmo aceitar a possibilidade de crimes, nem falam nisso e nem apoiam investigações. Sempre que há alguma investigação, sempre que há alguma denúncia, logo então se coloca como uma conspiração comunista, esquerdista. É isso que está acontecendo, meus irmãos. E isso nós estamos vendo no meio cristão evangélico, nós estamos vendo no meio daqueles que deveriam ser exemplo oposto disso, inclusive no meio de reformados. Isso é um absurdo, meus irmãos. Em segundo lugar, quando qualquer acusação formal ao governante ou mesmo uma simples insinuação provoca ódio ao acusador, seguindo-se a negação peremptória de todo ato injusto por parte do idolatrado, com pouco ou nenhuma disposição de examinar as evidências de tais atos, não temos visto um ódio contra todo aquele que insinua que algum problema ou que faz uma denúncia? Se isso está acontecendo, é outro sinal de idolatria política. Terceiro lugar, quando supostas virtudes do governante são elevadas ao ponto de não mais enxergar seus atos injustos. Então, imagine se Natan colocasse Davi como o escolhido de Deus, e não veria mais o crime que ele cometeu, não veria mais o assassinato que ele cometeu, não veria mais o adultério que ele cometeu. Não, o cristão não pode agir assim, o cristão não pode raciocinar dessa maneira, isso é anticristão.
Quarto lugar, quando usa-se 2 pesos e 2 medidas no julgamento das ações políticas. Neste caso, ao político que se rejeita, aplica-se todo o rigor da justiça. Ao idolatrado, quando comete atos semelhantes ou até piores, atribui-se justificativos ou até mesmo nega-se qualquer injustiça claramente evidente. Isso mostra que o que importa é o ídolo, não a justiça. Quinto lugar, quando as ideias, as práticas, as justificativas do governante idolatrado passam a se incorporar ao caráter do idólatra, que tem cada vez mais a própria consciência moral destruída, sendo substituída por um zelo cego pelo ídolo. Nós não vemos isso em muitos que começaram a tratar a pandemia como uma coisa não tão séria e até começaram a se expor. Porque quando a pessoa começa a agir assim, ela já está assumindo o caráter idolatrado. A Bíblia fala disso, que quando, do ídolo, né? Que quando a pessoa ela assume a sua idolatria, o seu ídolo, ela passa a ser cada vez mais semelhante a ele. A atitude de muitas pessoas que nós vimos, de irresponsável diante da pandemia, de um discurso semelhante ao que está vindo do governo federal, da mensagem que está passando do governo federal, já é essa idolatria sendo elevada ao caráter. A consciência vai sendo abalada, tudo vai sendo justificado. Imagine, irmãos, como a consciência vai sendo abalada. Isso é anticristão. A palavra de Deus já não está mais fazendo a mente, formando a mente, mas a idolatria. Sexto, quando se justifica a idolatria como se fosse um culto a Deus, sendo que este Deus claramente não é mais o Senhor revelado nas Escrituras. Isso infelizmente acontece no meio evangélico. E é triste também observarmos que mesmo no meio reformado nós temos visto isso. Defendendo esse tipo de postura anticristã, idolátrica, dentro de uma bolha, como se fosse culto a Deus. Não, meus irmãos, não é mais a Deus. Não é mais a Deus. Porque quando começamos a justificar todas as coisas, quando começamos a pensar igual ao nosso ídolo, não estamos mais adorando ao Senhor. Eu encerro esse pequenino texto aqui, eu já coloquei um outro texto, como eu disse para vocês, eu vou lendo outros textos também que eu publiquei nos últimos dias. A idolatria política, como outras idolatrias, é extremamente sutil e muitíssimo perigosa, podendo trazer muitas dores, tragédias, mortes a uma nação, sendo uma afronta a Deus, como ensina sobejamente as Escrituras e demonstra claramente a história da humanidade. Tome muito cuidado com a medonha idolatria política. O Senhor nos conceda graça e nos livre deste terrível mal. Irmão, não participemos disso. Isso é danoso, isso é mortal. A história da humanidade, a Bíblia mostra isso, a história da humanidade está absolutamente cheia de exemplos sobre esta realidade. Bom, no meu texto, eu coloco assim, meus irmãos, eu quero concluir ainda esse parágrafo que eu estava lendo. Há graves problemas nos governos no legislativo, no judiciário, na imprensa, sim, mas há também no governo federal, mas esses evangélicos não enxergam isso mais. Eles estão numa bolha, eles só enxergam na bolha, então eles não veem mais problema no governo federal, eles só veem problemas nos outros governos, porque estão enxergando, nas outras autoridades, porque estão enxergando dentro dessa bolha de idolatria política, de que o que importa é o meu voto, o que importa são os valores que eu coloquei ali, os valores cristãos, o que importa, enfim, é que eu raciocino sempre nessa bolha de que tudo que é contra a autoridade que eu estou idolatrando é uma conspiração, todos os outros são errados e apenas aquele que eu estou idolatrando está sempre certo, então eu não consigo mais raciocinar. Eu pergunto, isso é cristão? Eu continuo no meu texto. Isso é de fato uma atitude evangélica? Isso é ser reformado? Eu pergunto para você, esse tipo de atitude em que se raciocina agora numa bolha idolátrica, se justifica tudo e se faz 2 pesos e 2 medidas e não se honra a Deus e não se avalia tudo fora dessa bolha pela palavra de Deus, como fez Natan, isso é cristão? Isso é evangélico? Isso é reformado? 1000 vezes não. Aí eu continuo dizendo assim, no Antigo Testamento vemos os profetas chamarem o povo para o arrependimento e denunciarem reis, como nós vimos aqui, e eu cito, eles estavam aplicando a justa lei dos 10 mandamentos sem reservas. Lembra de Natan e Davi, esse texto que nós acabamos de ler, eles não tinham político de estimação. O que Cristo fez? Ele denunciou o poder político e religioso do seu tempo, tão valorizado por seus contemporâneos. Finalmente o mataram. E os apóstolos também não justificaram crimes de poderosos e a justiça era aplicada às próprias igrejas. E o que dizer dos piedosos ao longo da história da igreja? O que dizer de Lutero, dos reformadores, dos puritanos? Todos aplicaram a lei sem partidarismos. Cristianismo é isso.
Portanto, raciocinar numa bolha bolsonarista, idolátrica, que tudo justifica só de um lado, não é cristão. Eu coloquei aqui em caixa alta e eu quero enfatizar muito isso, meus irmãos. Não é cristão, não é evangélico, não é reformado. Eu concluo dizendo que oremos pela cura do presidente. Sim, devemos orar, clamar pela cura do nosso presidente, orar por ele, orar pela sua alma, orar pela sua saúde. Que oremos também para que se posicione como presidente. Que oremos também por isso. Nós precisamos de uma autoridade, de um presidente que lute pela nossa nação nesse momento de crise. Que oremos por nosso povo tão massacrado, morrendo aos milhares, e não param as mortes dessa enfermidade. Que o Senhor nos livre, que oremos pela cura da cegueira de muitos evangélicos, que o Senhor ilumine. Se você, meu caro irmão, amigo, tem agido assim, que esse estudo te ilumine, te faça pensar, te faça refletir. Não pense nessa bolha, investigue tudo pela palavra de Deus. Não tenha um político de estimação, não idolatre ninguém, não idolatre político, não idolatre governo, não idolatre ideologia, não idolatre nem mesmo o seu voto, mas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que devemos honrar, que devemos glorificar, e a Ele devemos dar glória. A igreja está aqui para se posicionar assim, e que você se posicione assim, sendo um cristão, que seja assim a sua postura. Que oremos que Deus cure a cegueira dos evangélicos, dos muitos evangélicos. Que oremos para que Deus faça justiça também. Que oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Meus irmãos, quero encerrar apenas tratando de alguns aspectos aqui que são importantes para nós finalizarmos. Eu quero, meus irmãos, encerrar o texto, nosso estudo, com a última parte do meu texto, que diz assim: encerro dizendo que não entrarei em debates, não debaterei, não é minha intenção, apenas publico esta análise para que reflitam. Faço com sincero amor ao Senhor, aos meus irmãos, ao meu país. Leia, pense, reflita à luz das Escrituras. Se você for convencido, eu me alegro. Se não, me calo. Meu intuito é ensinar o que creio, não debater. Que o Senhor seja conosco. Eu encerro então colocando essas palavras. Eu peço que você reflita. Eu faço isso com sincero amor ao Senhor e aos meus irmãos, porque me entristece ver muitos nesse pensamento, e meu desejo é alertá-los, é dizer, precisamos nos acordar para isso, né? E nesse encerramento eu gostaria de dizer o seguinte: esse tipo de pensamento na bolha é anticristão, é antirreformado e traz consequências danosas para a própria reforma, meus irmãos. Se nós formos pensar, por exemplo, eu queria encerrar apenas dizendo isso, nós formos pensar, por exemplo, nos 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Vamos pensar nos solas da reforma: sola escritura, somente a escritura, solos Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola deu glória, somente Deus a glória. Nós vamos ver que esse pensamento na bolha é antirreformado, porque nega a depravação total, faz os homens confiarem nos homens, em si mesmos, ou seja, essa é a essência da idolatria, e não apenas em Cristo e na graça. Então é antirreformado. Faz os homens saírem do que Natan fez, que ele agiu pela palavra, somente a escritura, e dando toda a glória a Deus, saem das solas. Eu acredito no seguinte, eu quero alertá-lo sobre isso. Essa é a minha última palavra. Esse movimento bolsonarista, avaliando tudo nessa bolha, contaminará a reforma, o movimento de reforma no Brasil. Eu quero lhes alertar sobre isso. Tomem cuidado. Se nós queremos uma reforma, prosseguir na reforma, voltando para as Escrituras, nós temos que entender que o bolsonarismo é anti-reforma, é anticristianismo. Então, e se nós prosseguirmos no bolsonarismo, nós estaremos minando a reforma, porque nós estaremos exaltando o homem, exaltando a ideologia, e não confiando, esquecendo da depravação total, confiando no homem, não no Senhor, e assim minando a reforma. Nós estaremos
exaltando uma ideologia, exaltando o nosso voto, exaltando um partido, exaltando um homem, e não o Senhor. E saindo das Escrituras, e não mais avaliando tudo pelas Escrituras, como está sendo feito nesse caso. Não está se avaliando tudo pelas Escrituras, mas dentro de uma bolha ideológica bolsonarista. Portanto, esse é antirreformado. Eu quero colocar-lhes esse alerta final. Que não nos deixemos enganar, iludir, e que fique esse alerta, saiamos desse erro perigoso. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que lutemos realmente pela reforma, seguindo os princípios das Escrituras. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ilumine para que nós possamos prosseguir na palavra, na verdade, honrando somente o Teu nome e julgando todas as coisas pela palavra, assim fazendo o bem e honrando ao Senhor em Cristo Jesus, sendo o Teu povo, sendo sal, sendo luz, promovendo a reforma pela Tua graça em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, comunhão, consolação do Espírito seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Boa noite, irmãos.